Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha quem está aqui de novo, mais uma semana, a gente conversando sobre o despertar da consciência. Essa é a nossa série com o nosso amigo, que já é teu amigo também, eu tenho certeza. Oi, Luiz, tudo bem com você? Tudo bem, Amanda? Espero que sim, né? Se o pessoal lembrar de mim ainda da última vez que eu apareci, que você me convidou. Mas é isso, é um prazer estar aqui, sempre com conhecimento e papos inteligentes para a gente poder buscar um aperfeiçoamento e diminuir as nossas insatisfações com a vida. Maravilha. Então, agora, hoje eu não vou esquecer. Antes de tudo, já deixa o joinha aqui, já deixa o like aqui embaixo, já coloca em consignação o like, para quem me conhece aqui já sabe que eu trabalho com like em consignação. Ou seja, você vai colocar o like aqui, já vai deixar o curtir. Se no final do vídeo você não aprender nada de nada de nada, eu deixo você tirar o like. Mas eu tenho certeza que o like vai permanecer ali. Então já compartilha com quem você sabe que vai gostar desse vídeo também. Com certeza, se você assistiu o primeiro vídeo, você sabe que vai aprender coisas novas aqui, coisas muito legais que vão te trazer uma reflexão. Então já curte, já comenta, já compartilha e vamos conversar sobre o tema de hoje. O que é hoje? O que você trouxe para a gente hoje discutir aqui, Luiz? Olha, como sempre, alguns assuntos meio contraditórios, né? Porque eu igual falo, como que eu me identifico? Eu aprendi isso com o meu mentor e eu uso isso para mim também. Eu me julgo um provocador, porque eu não venho aqui falar a verdade, eu venho provocar você a refletir sobre as suas atitudes e o tipo de vida que você está levando. Então, eu me julgo um provocador, tá bom? Muito bom. Hoje eu quero falar sobre um assunto que você também domina muito, Amanda, e você tem profundo conhecimento. Eu sei que você não, eu sei que você me encheu o saco para saber. Ah, Luiz, o que nós vamos falar? Do que você vai falar? E eu falei, não vou te contar, só na hora do vídeo. É isso. Então, sobre 4 situações que a gente vive, passa durante a nossa existência, desde o nascimento até a nossa morte. São 4 estados que nós passamos e que nós não temos consciência, ou melhor, não tínhamos até esse momento, que agora eu vou fazer com que você tenha esse conhecimento. Legal, muito bom. Já fiquei interessada. Então conta um pouquinho aí quais são esses, qual que é o primeiro? Olha, eu gosto muito de escrever, tá bom? Mas como eu não tenho essas paradas todas de tecnologia aí, e eu sou bem analógico, eu gosto disso daqui, ó, gente, ó, papel e caneta, tá bom? Então, quais são os 4 estados? Primeiro, inconsci... Aí, ó, eu não consigo nem me acertar os lados aqui, ó, direita, esquerda, direita, tá vendo? Então, Tranquilo. vamos lá, ó, inconsciência, inconsciência do nosso consciente. Esse é o primeiro. Inconsciência do nosso da nossa consciência. A segunda, que é a parte que a gente passa maior tempo da nossa vida, que é viver inconsciente do nossa inconsciência. Eu vou explicar um por um, tá bom? A terceira fase, que é a consciência da nossa inconsciência. Nossa, cara louco, o que ele está falando? Vai fazer sentido. Aguenta aí. E o mais esperado, que infelizmente a gente alcança só no finalzinho da nossa vida, que é a consciência do nossa consciência. Vou explicar. O que é a fase da nossa inconsciência do nosso consciente? Do 0 aos 4 anos, nós temos uma consciência. A gente vai aprender um monte de coisa, a andar, a começar a comer sozinho e tudo mais. Então, nós não temos a nossa. Nós somos inconsciente que nós temos alguma consciência. Isso é uma fase curta, é nos primeiros anos de vida. Normalmente isso vai até os 4, mais tardar 5 anos. A partir daí, a gente começa a aprender o que é mentira, o que é medo, o que é outros fatores, porque todos esses sentimentos, eles são ensinados a nós. A gente não nasce com esse sentimento. Então, esses sentimentos são ensinados a nós. E a fase do II que eu mostrei, que seria viver inconsciente da nossa inconsciência, é quando a gente se perde naquilo que as pessoas acham de nós,
de como nós somos julgados por algumas atitudes que nós temos e como nós julgamos os outros baseado naquilo que a gente acha que é verdade. E essa fase de viver inconsciente da nossa inconsciência, porque muitas vezes a gente toma atitudes inconscientes que foram aprendidas e passadas por outras pessoas, que a gente não tem como base a verdade, mas a gente replica isso de uma forma inconsciente. Por isso que eu falo, a maior fase, o maior período da nossa vida, a gente vai viver inconsciente da nossa inconsciência, de quanta besteira que a gente faz e fala por não ter consciência disso. Normalmente, as duas últimas, que é a consciência da inconsciência, sempre vai chegar no final da vida da gente. É uma dura realidade. Por que a maioria das pessoas mais velhas, e eu me encaixo nessas pessoas mais velhas, sempre diz o seguinte: como eu gostaria de voltar a ter 15, 20 anos e saber o que eu sei hoje. Porque durante toda essa fase, a gente viveu inconsciente, sem saber nada e achando que estava com toda a razão do mundo. E a última fase que algumas pessoas, e não são todas, alcançam, no último instante da vida, que é a consciência consciente, é falar: desperdicei tantos anos, joguei tanta felicidade e oportunidade fora por coisas tão à toa e mesquinhas. E é quando você passa a ter sua consciência consciente. Então é sobre isso o tema de hoje, Amanda. Muito interessante, muito interessante. Até porque, enquanto você foi falando, eu fui, né, pintando na mente algumas coisas que aconteceram. E, por exemplo, quando você é ali, provavelmente na adolescência, e infelizmente alguns adultos também acabam passando por isso, a inconsciência, não, inconsciência do inconsciente, né? Então, tem muita gente que vive muito tempo nisso sem saber que age e reage e vive baseado em crenças do inconsciente, em respostas de traumas do inconsciente, em coisas que foram gravadas ali de forma inconsciente. Aquilo que a gente conversou no primeiro vídeo, né? Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui em cima no card, vai estar aparecendo aí para você assistir o primeiro vídeo, que a gente falou disso, de você ter, entender os motivos pelo qual você age, né? Então, assim, é importante você tomar essa consciência. Eu só tive agora. Hoje eu acho que eu tô nessa parte do consciente e do inconsciente, né? Hoje eu tô bem nessa fase, porque a gente acaba vivendo só em função de como o ambiente criou a gente. Até o Luiz falou agora, né? São coisas que foram. Você foi moldado dessa maneira, você foi criado dessa maneira. Então, são crenças, frases, hábitos, vícios, coisas que você faz hoje, você não faz consciente, você faz porque todo mundo fez ao teu redor e você acaba fazendo dessa maneira. É mais ou menos isso. Entendi o inconsciente o inconsciência do inconsciente. O preconceito, o racismo, o que ele é? Por que as pessoas são racistas? O que pode existir de lógico hoje em dia para a gente ser racista? Isso veio da onde? A gente nasceu racista? Por que crianças, se você vê foto ou vídeo de crianças pequenininhas, eles estão vivendo o quê? A inconsciência do consciente. Para eles não existe preconceito. Todos são iguais, todos são amiguinhos, todos são muito bons. Aonde que a gente começa a se moldar dentro daquilo que foi ensinado para a gente? Quando a gente passa a ter a inconsciência do nosso inconsciente. E a gente vive uma vida, muitas vezes, frustrada, arrependida, traumatizada, com medo, por causa dessas coisas que muitas vezes foram impostas por pessoas que nos trouxeram e a gente acabou aprendendo isso como correto e não é correto, né? Não é correto. Assim, eu sou de uma geração, eu sou de 68, então eu falo que a minha geração é muito privilegiada, porque eu venho da época do analógico, eu fiz curso da datilografia, são coisas, sabe, eu ouvi vídeo,
Eu ia para locadora, alocar fita de vídeo, final de semana, quando saiu. Existia um consórcio para comprar equipamento para você ver fita de VHS. Então, quer dizer, hoje, quando que na minha época de adolescência, tinha a possibilidade de você ter esse acesso a tantas informações? Hoje, eu falo até para os meus filhos e para os meus netos, se vocês errarem, vocês erram de forma consciente. Não fala que foi inconsciente, porque a informação está aqui, tantos canais bons, tem aqui a Amanda, que está toda semana postando algum conteúdo muito relevante para quem quer aprender, sabe? Gente, e quanto antes, hoje é possível, na minha época não era, por isso que hoje eu tenho esse pensamento que eu falei, como eu gostaria de voltar a ter 20 anos e saber o que eu sei hoje. Mas hoje você que tem 20, 30, você pode absorver esse conteúdo. Em vez de ficar perdendo tempo aí, rodando o feed aí, ó, vendo a felicidade dos outros, brincadeira dos outros, dando like para coisas que não vão agregar nada na sua vida, vai se enriquecer de conteúdo, porque aquilo que a gente aprende nunca é demais. E toda a sabedoria ela vai ser bem aplicada no momento certo. Então, gente, por isso que eu falo, eu sou grato por estar vivendo nessa época, sabe? Já me perguntaram, viu, Amanda? Luiz, você tem medo da morte? Eu falo, hoje eu não tenho medo da morte. Hoje eu tenho pena de morrer, mas não tenho mais medo. É isso mesmo. E é muito importante você entender que você precisa ter consciência da tua inconsciência. Você precisa entender e aceitar que muitas das suas ações você só faz. Você não faz porque você quer, você faz porque teoricamente você não tem opção, porque o teu cérebro só sabe te guiar para aquele caminho, para aquela ideia, para aquele pensamento. E aí, quando você tem consciência disso, você consegue mudar isso, né? Como o Luiz falou, existem preconceitos que vêm de infância que, se você perguntar para a pessoa por que você pensa isso, a pessoa não sabe. E se ela responder algo que dê alguma justificativa, vai ser só replicando algo que passaram para ela. Mas se você perguntasse a fundo realmente por que ela pensa aquilo, ela não sabe, porque não é ela que pensa aquilo daquela maneira. É algo que o inconsciente gravou e só está replicando. Então, hoje eu vejo assim que... E hoje, se você parar para pensar, muitas pessoas estão nessa fase, infelizmente, apesar de ter muito acesso à informação, que elas deveriam estar mais conscientes, elas estão só replicando sem pensar, sem questionar. O Luiz me conhece bem, ele sabe que eu sou chatíssima com pergunta. Eu falo, não, fala mais. Eu pergunto, vou cavocando, vou perguntando, vou... Por quê? Porque eu preciso realmente entender o motivo por trás. Se eu não realmente entender o motivo por trás, eu fico... Por que eu vou seguir algo que não faz sentido para mim? E aí eu não sigo, eu mudo o caminho. Então, é o tal defeito manada que tem muito hoje, ele entra dentro do inconsciente, né? Inconsciência do inconsciente. Por quê? Porque você nem sabe por que tá indo, você só vai. Nem sabe por que tá usando uma determinada roupa, só usa. Né? Nunca, tá falando uma gíria, não sabe nem por que tá falando aquela gíria, mas fala porque tá todo mundo falando. A música, tudo. Então, respira fundo, e presta atenção, é você mesmo que pensa isso? É você mesmo que está reagindo e falando isso? Ou é o teu inconsciente ditando alguma coisa aí para você que está gravado? E esse efeito manada, isso é igual eu falo, o ser humano, ele pode ter passado por uma evolução tecnológica, a humanidade passou por uma evolução, mas o ser humano, o nosso cérebro, ele continua primitivo. Por que a gente tem essa necessidade de pertencer a um grupo, né? Porque quando na época das cavernas, lá milhões de anos atrás, quem não pertencia a um grupo tinha muito menos chance de sobreviver. E isso foi evoluindo ao longo dos anos, mas esses pensamentos primitivos permanecem na gente. Então, a evolução do cérebro não houve, muito pouca evolução. O que nós tivemos foi uma evolução da humanidade, mas do ser humano em si, nós continuamos sendo seres pré-históricos ainda.
Eu da acredito época da muito caverna. nisso. Eu falo isso e eu sempre falo, não leva para o coração, leva para o consciente, leva para o racional. As pessoas precisam entender que a gente é só um animal em evolução. Quando eu falo isso, tem pessoas que ficam bravas. Ah, eu não sou bicho, não sei o quê. Sim, a gente é só um animal em evolução. A gente é um animal que tem um cérebro extremamente desenvolvido e evoluído, porém, que até o quê? Algumas poucas dezenas de anos atrás não tinha nem luz elétrica. É dezenas Agora, de anos. Não é muito agora, tempo. A gente vivia a velas até pouco tempo atrás, entendeu? E o nosso cérebro não consegue nem lidar com isso. Eu tô com uma luz branca aqui na minha cara que eu tenho certeza que tá acabando. Ele machuca os olhos, ele influencia no cérebro. A gente precisa entender que o básico precisa ser bem feito. E não se deixar levar pelo que todo mundo faz só porque todo mundo faz. eu cansei de ouvir na minha adolescência, quando eu falava, ah, mas mãe, eu sou filho único. Ah, mas mãe, todo mundo vai lá falar, mas você não é todo mundo. Todo mundo é muita gente. Você é só um e é meu filho. Você não vai. Acabou. É duro. É uma fase difícil que todo ser humano passa. A inconsciência nessa fase da vida é uma coisa até que aceitável, né? Mas depois que você se torna adulto, continuar vivendo esse efeito manada, aí cabe a cada um, né? Igual eu falo, eu não venho aqui implantar verdade, eu não venho nos vídeos, palestras ou mentorias que eu faço, eu deixo isso muito bem claro. Eu não sou o dono da verdade e eu não tenho intenção nenhuma de te ensinar nada. Agora, se o que eu falo para você te fizer um pouquinho de tiver coerência, por que não usar na sua vida, né? Por que não usar? Eu usei na minha e para mim fez todo sentido, né? Não que eu seja a melhor pessoa do mundo e nem o cara mais bem resolvido, mas muita coisa muda na gente quando a gente começa a entender o que é nós, né? E a procura por essa autoconhecimento, que hoje em dia ele é tão divulgado e promovido aqui nas redes sociais, eu faço uma pergunta. O conhecimento, você, Amanda, e a audiência, acha que o conhecimento liberta ou aprisiona? Depende para o que você usa. Eu acredito que depende para o que você usa. Para mim, pessoalmente, ele liberta. Porque eu Porque uso tem, ele. porque tem pessoas que pegam o conhecimento e aí ela acaba se julgando baseado naquilo que ela conhece. E aí está o grande erro. A pessoa se torna soberba, né? Arrogante, acha que ela é a melhor pessoa do mundo porque ela tem o conhecimento. E ela guarda para ela e ela não faça isso. Eu acho que o conhecimento ele só tem valor a partir do momento que eu li, não um livro, eu li um capítulo, aquilo fez diferença para mim, eu encontrei lógica naquilo para mim, eu vou pegar e vou passar isso para frente. Se vai fazer para outras pessoas, eu não sei. Mas quando eu ensino, eu aprendo mais, né? Em relação ao que você estava falando sobre animais e seres humanos, quem você acha que cuida da... Quem você acha que cultiva a árvore? É nós que cultivamos a árvore ou é a árvore que cultiva nós? A gente depende muito mais dela do que ela da gente. É nós que cultivamos a árvore. A árvore, ela nos dá oxigênio durante a nossa vida e quando a gente morre, a gente serve de adubo para ela. Então, ela é a matriz, porque se não existir a árvore, não existe o ser humano. Então, é ela que está no topo e não nós. E a gente acha que tem o direito de tudo, né? Que nós somos grandes pessoas. Nós não somos, nós simplesmente fazemos parte de um ecossistema. Se um acabar com o outro, é assim com nos relacionamentos, na nossa vida social. Nós não somos o top, Meu, é a árvore que cultiva nós, porque ela nos dá oxigênio durante toda a nossa existência e quando a gente morre, a gente vira adubo para poder continuar a dar sequência a ela para que outro ser humano venha e use ela. Então, quando a gente começa a ter essas pequenas percepções, a gente sai desse estado de inconsciência do inconsciente e começa a ver as coisas com um outro olhar, entendeu? Exatamente. Você fica. Até tem pessoas assim que falam que quanto mais você aprende, você pode até ficar mais triste, porque você vê que você não sabe nada, e você começa a entender que a responsabilidade de tudo que te acontece é tua, e aí acaba
pesando, né? Por isso que eu falei ali, né, do conhecimento liberta ou aprisiona, porque depende como você vai usar ele. Para Ó, mim, quando eu uso ele a meu favor, ele vai com certeza me libertar. Por quê? Porque eu vou aprender, eu vou colocar em prática o que eu aprendo, eu vou melhorar o meu ambiente, eu vou me melhorar e melhorar as pessoas ao meu redor. Usar isso, distribuir o conhecimento, né? Pegar o conhecimento e não falar que é meu, não. O conhecimento é algo que tem para todo mundo. Então, distribua o conhecimento também. é simples. Ó, vamos imaginar que isso daqui é tudo que existe de conhecimento na vida, tá bom? Aí, peraí, para mim, aqui. Amanda, você. Eu vou fazer um risco aqui, ó. É... Tudo que você sabe, você acha que é tudo que existe na face da Terra? Não, muito longe disso. Tudo que você sabe é tudo aquilo que existe no mundo? Nada nem perto. Dentro desse círculo aqui, ó, quantos por cento você acha que o que você sabe, baseado nisso que eu te perguntei, pode representar aqui? Essa linha aí, nem vira disco, nem vira uma Eu vou pizza. pôr aqui, ó. É, Ó, eu vou ser otimista e vou pôr aqui, ó. pode Dois, ser 2%, tá bem bom? otimista. Agora vamos falar o seguinte: quantas coisas que existem que você sabe que existe, mas que você não tem um pingo de conhecimento sobre isso? Ah, bastante também. Você acha que é maior ou menor daquilo que você sabe? É muito maior. Vamos colocar aqui, sei lá, 40%. Certo? Tá? Agora, imagina coisas que existem que você nem tem consciência que existe. Você acha que é muita coisa? É infinito, infinito. Coisas que existem que você nem tem a menor ideia que existe. Não faço ideia. Deve ser esse restante aqui. Aí eu te pergunto, como que um ser humano baseado em 2% do que ele sabe, ele pode dizer que ele é dono da verdade, sendo que ele não sabe nada do que realmente existe? Então, quando a gente começa a ter entendimento dessas coisas que parecem pequenas, eu não estou me subestimando, nem subestimando ninguém que está aqui assistindo, ou qualquer outro ser humano. Mas quando você tem a consciência que isso é uma coisa real, isso não é uma coisa inventada por um cara qualquer, isso é baseado em estudo que eu estou falando para você, você fala, será que eu estou tomando a decisão certa? Será que realmente eu tenho autoridade para falar que isso é certo e aquilo é errado? Porque a gente sabe muito pouco, mas as pessoas que sabem muito pouco, elas acham que mesmo assim, olha toda a situação que a gente está passando, né? Na política, no planeta, em nova descoberta de outros planetas. Cara, como que as pessoas podem, com tanta certeza, só porque ocupam um cargo ou têm uma posição, independente do que seja ela, se seja ela como um chefe de família, o dono de uma empresa ou um comandante de uma nação, como que a pessoa pode falar que aquilo é certo? Se você coloca isso em prática, você fala, cara, eu não sei nada. Como que eu posso falar que eu sei? Pode fazer que eu tenho absoluta certeza. Lógico que nós temos absoluta certeza em alguns assuntos, né? Quando eu estou com fome, eu tenho absoluta certeza. Quando eu estou com dor, eu tenho absoluta certeza. Volta para aquilo que acho que nós falamos no primeiro vídeo. O que está internamente, a gente consegue controlar. Mas, cara, o que está externamente, valores no mundo da forma, cara, a gente não tem controle nenhum. Você não consegue controlar nada, nem muito menos o outro, quanto menos se você vai sair daqui, tropicar ali na esquina, bater a cabeça, bater o dedinho na ponta do sofá. Você não tem controle. Então, por isso que eu falo, quando você tem ideia dessa sua, que quando você é pequeno, que você vive inconsciente da sua consciência, porque você não tem habilidade ainda, nem maturidade para poder entender isso, e quando você poderia usar a maior parte da sua vida sabendo que a sua consciência inconsciente ela é muito prejudicial, você se afunda
dentro da inconsciência inconsciente, achando que tudo é certo. Quem nunca aqui? Meu pai e minha mãe não sabem o que fala, quem sabe é meus amigos. Pô, como que você pode se aconselhar com uma pessoa? É igual outro caso. Quantas pessoas já chegaram para mim? Eu já tive vários negócios na minha vida. Quantas pessoas chegavam para mim e falaram assim: isso aí nunca vai dar certo. Eu falo: você já construiu o que eu estou tentando construir? Você já começou e já quebrou alguma vez? Então, baseado no que você pode me dar opinião? Porque o ser humano, Amanda, ele gosta, a maioria de nós, né? Nós gostamos sempre de ver o outro melhor, mas nunca melhor do que a gente, porque é o que você sempre fala, a gente já conversou em muitas reuniões. Por mais dolorido que seja, nós somos seres egoístas que não negue isso. Você aí, não negue, hein? Você está mentindo, hein? Não nega. Por mais que você faça, você sempre tem um pensamento de levar vantagem para si próprio. É natural do ser humano. É Só que natural. Uhum. não fazer isso ser uma regra na sua vida já faz uma grande diferença. E assumir isso já faz uma grande diferença. Muito. Entender que isso tá aí, é real, é natural do ser humano isso, porque a questão é quase que de sobrevivência, já ajuda muito, porque daí sai do inconsciente e você traz para a consciência, né? Para o consciente você consegue equilibrar isso, controlar isso. Não deixar que isso seja, como o Luiz falou, uma regra. Então você consegue equilibrar isso dentro da tua vida e não prejudicar talvez até mesmo as outras pessoas e a você mesmo por causa disso, porque estava no inconsciente. Então, essa parte é muito importante. É fundamental você botar os pezinhos no chão e falar assim, ok, eu agi assim por causa disso, disso, daquilo. Não fui eu, foi uma crença, foi um medo, foi um trauma, foi alguém que me falou e eu segui. Ah, a partir de agora não vou seguir mais porque eu não acredito naquilo, porque aquilo não faz mais sentido para mim. Ou o contrário, né? Ah, não, eu ajo assim porque me falaram que era uma crença, um trauma, mas hoje eu analisando, eu acredito e eu vou continuar seguindo. Tá ótimo também, isso aí é contigo. O que é importante é ter consciência disso, ter consciência de que aquilo estava te levando a um lugar ou outro. Isso faz toda a diferença. Eu trabalho, né? A minha linha é trabalhar com autocontrole emocional, principalmente com mulheres. E a primeira parte que eu sempre falo é: assuma que o controle não está na tua mão. A gente vai colocar ele na tua mão, mas agora ele não está. Porque quando você não assume isso, só vai deixando a vida levar do jeito que der, você não consegue controlar. E aí você não consegue mudar, não consegue evoluir, não consegue melhorar. Então, o primeiro passo é tira do inconsciente, bota aqui no consciente, bota na tua frente e fala, ok, entendi por que eu reagi daquela maneira, entendi por que eu agi daquela maneira. E aí você vai decidir se você vai continuar assim ou não. Eu admiro muito o que a Amanda fala, porque para mim, realmente, ela é uma inspiração. Porque, assim, eu sou um profundo admirador, realmente, do trabalho da Amanda, que eu não estou puxando o saco, nem querendo nada, porque a Amanda me conhece muito bem, que comigo é pouco para entender muito, é papo reto, é papo, gostei, gostei, não gostei. Não que eu seja uma pessoa ignorante, mas eu aprendi que isso é uma forma muito mais leve. E toda essa transformação e todas as pessoas com quem eu acompanho, já tive vendo a Amanda em atendimento, cara, o que ela buscou de melhora para quem ela era e o quanto que ela ajuda as pessoas a conseguir encontrar isso. E não é, porque aqui não nada aqui é baseado em frases motivacionais. Eu falo muito isso. Eu não quero um monte de bobo motivado. A minha intenção não é essa. Eu não vou vir aqui falar um monte de frases motivacionais ou imersão. Imersão você sai super empolgado e aí acabou. Aqui você vai entender o propósito do porquê. E quando você entende o propósito do porquê, da onde, como, que a Amanda acabou de falar que ela é uma pessoa de muita pergunta profunda, só assim você vai conseguir melhorar. E esse é o trabalho que a Amanda faz, que eu admiro muito, ela já me ajudou em muitas coisas. Nós nunca somos uns seres humanos completos, nós somos sempre em a busca de uma melhora, né? E autoconhecimento, para quem ouve falar muito por aí, eu tenho uma frase que define bem ela, para mim fez muito sentido. O autoconhecimento não significa o que você sabe sobre si.
O autoconhecimento é saber aquilo que você não sabe e está buscando sobre si. Isso é o autoconhecimento. Não são frases motivacionais. Muito bom, adorei. Para fechar com chave de ouro o vídeo de hoje, muito bom. Gostei demais, Luiz. Muito obrigada de novo pela tua parceria, por estar aqui comigo, por dividir conhecimento com o povo. Se você aí do lado gostou, mantenha o joinha, porque eu sei que você colocou lá em consignação no início do vídeo. Eu sei que com certeza você vai deixar esse joinha aí. Se não colocou o joinha ainda, coloca o joinha agora. Comenta com a gente qual foi a parte que você mais gostou. Os nossos contatos, de novo, vão estar aqui na descrição do vídeo. Então, se tiver qualquer dúvida, chama a gente, conversa com a gente no particular. A gente ajuda você o que quer que você está passando aí. E talvez, né, se você tiver alguma coisa que você não sabe se está no inconsciente ou consciente, manda aqui para a gente que a gente responde para você. E compartilhe esse vídeo pelo menos com uma pessoa que você acha que precisa. De repente você tem uma pessoa que você não sabe como falar com ela, compartilhe o vídeo. Fala, nossa, olha o que eu aprendi, que interessante. De repente isso vai tocar aquela pessoa que você quer falar, mas não sabe como chegar. Compartilhe o vídeo. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas. Se você não consegue falar com a pessoa, deixa que a gente fala. Manda o vídeo para ela e qualquer coisa ela vem falar com a gente aqui também. Obrigada de novo. Semana que vem teremos mais vídeo aqui. Semana que vem vamos trazer mais temas do despertar da consciência para ajudar você a despertar a tua consciência. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, Luiz. Tchau, tchau. Obrigado, mano.